Muito bem. Rita Freire, boa noite para você. Seja bem-vinda aqui ao Noite Brasil. Como vai? Como vai, Rita? Olha, muito bem, contente de estar aqui de novo, né? Conversando com o Leandro, conversando Isso, agora com vocês aqui no a gente programa, já conversou com a Rita enriquecendo em sempre outros o tempos. assunto. Rita, olha Muito só, obrigada pelo convite. a gente tem 30 Hum. minutos de entrevista, então eu costumo fazer essa entrevista uma coisa bem objetiva. Começar logo com uma pergunta, uma voadora. Por que que a EBC, você foi, só para contextualizar, você foi presidenta do Conselho Curador da EBC, né, quando existia Conselho Curador, e na transição do governo Bolsonaro para o Lula, se decidiu que iria voltar com o Conselho Curador. Eu te pergunto, tem 2 anos e meio, por que que ainda não se restaurou o Conselho Curador e qual a importância dele para a EBC? Bom, a primeira pergunta é uma pergunta que nós fazemos, né? Eu acho que é muito, é, é muito difícil explicar isso, é uma incógnita, porque essa é a pauta, a grande pauta da reconstrução da IBC, é a participação social, é a participação social na gestão da empresa, no diálogo com a empresa. É isso que diferencia de tudo que a EBC hoje faz um esforço de ter audiência, mas com buscando ser reconhecida num mercado, um mercado de comunicação privada, né? Ouvindo o chefe da Rede Globo, claro, você faz uma entrevista, mas você não precisa achar que é de lá que vem a orientação para a comunicação pública, né? Então, pelo contrário, é da participação social, ela está fazendo muita falta para a EBC, até para evitar alguns constrangimentos que, às vezes, profissionais que vêm de fora, não tem nenhum problema com profissionais que vêm de fora, com profissionais que são bem pagos, com profissionais que assumem grandes responsabilidades. Esse não é o problema do movimento que defende uma IBC como comunicação pública. Mas, às vezes, falta esse diálogo até para evitar que, por exemplo, como aconteceu recentemente, uma aula pública para explicar como participar num edital, ela ia se dar ali numa plataforma privada. Então, essas coisas têm uns limites que só a sensibilidade da sociedade civil organizada pode ajudar a direcionar. E a gente está vendo isso se repetir com alguma frequência, já está ficando frágil a defesa que foi prometida contra intromissões do governo repentina em programação, né? Então, tudo isso, na verdade, os problemas que eu estou te apontando mostra a importância de uma participação social, de um conselho curador, e essa discussão ela faz parte desde que se começou a discutir o governo, que teve todo aquele movimento, aquele grande encontro de transição, né? Então, a IBC foi discutida ali, o que seria fundamental na IBC foi definido ali, com um monte de gente, com todo mundo, quem ia para o governo, quem ia ficar na sociedade civil, todo mundo discutiu o que era fundamental para a IBC, separar de governo, ter apoio, ter financiamento, ter respeito à sua autonomia, né, e ter participação social. Era isso que esperávamos. Agora, esse vai e vem da empresa com relação a isso é, Rita, de fato, inexplicável. Oi. explica para a gente, assim, rapidamente, em poucas palavras, o que que era o Conselho Curador, o que que ele fazia e por que que ele foi isso? Por que interessou tanto, acho que o Michel Temer, quando assumiu o golpe, lá depois do golpe, por que que era tão importante para essa gente tirar o Conselho Curador, né, de cena? Bom, o Conselho Curador, ele acompanhava a EBC por dentro. Então, ele era a grande defesa da própria EBC contra intromissões que pudessem interferir nos princípios da empresa, na comunicação pública. E isso incomodava bastante, isso assusta, isso incomodou, inclusive, o próprio governo
que criou a EBC, né? Não tanto lá no segundo governo Lula, quando isso aconteceu, mas depois na sua sucessora, com Dilma, havia um incômodo com esse trabalho que a sociedade civil fazia de proteger rigorosamente esses princípios. Então, quando se dizia que o Conselho interferia demais, mas ele não interferia, ele analisava um plano de comunicação e, havendo algum questionamento, ele iria dialogar por dentro da EBC com os setores responsáveis para ocorrer esse ajuste. Agora, isso é fundamental numa empresa que tem um conselho, qualquer empresa que tem um conselho vai ouvir as suas orientações. Então, o grande receio é a própria existência de um conselho que esteja, de fato, preocupado com a EBC, porque o conselho curador, ele não era figurativo, ele tinha uma representação, na maioria da sociedade civil, ele tinha representação de ministros, ele tinha representação do Congresso e dos trabalhadores. Então, todo mundo ali junto se detinha sobre aquele momento atual da empresa, a ouvidoria trazia questões da audiência, e isso era um trabalho, tinha câmaras, então, era um trabalho fundamental para caracterizar o projeto de comunicação pública do Brasil. Acho que não adianta a gente querer só copiar, porque cada público é diferente, a comunicação pública é para o público brasileiro. Então, era um projeto ousado, em construção, isso incomodava bastante. E, particularmente hoje, parece que está incomodando ainda mais, né? Porque quem não queria o conselho naquela época, hoje não quer participação social não quer nem no comitê gestor da internet, quer dizer, onde há participação social, está tendo uma agressão. Eu acho que o governo um pouco se acomoda, até, eu acho que se acovarda um pouco em relação a esse tipo de pressão que cerca aí os rumos do governo, quando se trata de mecanismos de democracia. Como é que foi essa conversa na gestão do Paulo Pimenta e como é que está sendo essa conversa na gestão do Sidônio Palmeira? Olha, o Sidônio ainda não deu retorno sobre um processo iniciado na gestão do Paulo Pimenta, né? Nós estamos aguardando esse retorno. O que aconteceu com Paulo Pimenta, nós já tínhamos participado, inclusive, da troca de governo, né? De uma forma voluntária até, Pimenta chamou para ajudar, porque a EBC participava daquele golpe, né? Ela estava altamente militarizada e os militares tinham ali uma parte aí dos militares estava envolvida e na expectativa, né, da continuidade, seja lá o que for que esse movimento todo de impedir as eleições pretendia. A EBC estava lá no seu canto, mas altamente militarizada, isso era uma preocupação, e quando há a transição, quem foi fazer o trabalho de identificar os nós da EBC? Né? Foram trabalhadores e uma representante do Conselho Curador, junto com duas representantes do governo. Então, começa aí, agora, no momento em que esse trabalho foi feito, a EBC já passa a se comportar como um órgão de governo, onde aí os cargos são definidos em função das negociações ali de governo, e tem toda uma contribuição que a EBC acumulou nesses anos todos, que aí não foi considerada. E era isso que a gente reclamava com o ministro Paulo Pimenta, não só do Conselho, mas também, durante esse período, como a EBC é um projeto, né, recente, novo, ousado, os trabalhadores foram para a universidade, foram aprender a fazer comunicação pública, criaram um arsenal de conhecimento pronto para a próxima etapa, né? E essa etapa que começava com a reconstrução, ela não veio nesse sentido de aproveitar
toda a força que se tem dentro da EBC, a inteligência que tem dentro da EBC, a inteligência acumulada, eu não quero dizer que o que veio de fora não é uma contribuição de inteligência para a EBC, mas faltou definir qual é o projeto. Parece que o projeto é uma empresa de boas práticas, uma empresa que quer audiência, que vai buscar uma novela para ter audiência. Então, cadê o projeto de comunicação pública que foi iniciado? Então, isso se discutia com Pimenta, o antigo conselho curador, que não parou de discutir a EBC, foi ao ministro, o conselho faz parte da frente em defesa da EBC e da comunicação pública, foi ao ministro, então, pedir que abrisse o diálogo para que se qual era o problema? O problema era um conselho que interferia demais, era um conselho dentro da lei, não dava para aprovar a lei agora, isso que o governo dizia, não posso mandar um projeto de restituição do conselho para o Congresso que está resistente, tem outras prioridades, mais ou menos, eu acho que a preocupação era que até o risco de retrocesso preocupava o governo. Mas também havia o medo de colocar ali um ente fiscalizador, porque o Conselho ele tinha esse papel também, um ente que, à guisa de ajudar o projeto, poderia interferir em soluções, em pragmatismo, essas questões. Então, conversamos, então, o que é que o governo quer? Vamos conversar todo mundo, e com Paulo Pimenta nós montamos um grupo que estava ali à frente em defesa da EBC, né, um grupo de ex-conselheiros, conselheiros, e estava também um grupo da SECOM e da própria EBC, na época era Maíra, que estava ali à frente, Maíra aí... era, só para explicar para a audiência, Maíra era a diretora-geral, Maíra Rocha, é isso? Qual era o sobrenome dela? Agora me pediu o sobrenome. Pois mas, ela era diretora-geral, que é o segundo cargo, né, abaixo da presidência, não é isso? Isso mesmo. Na EBC, tanto a secretaria-geral quanto o presidente são definidos, né, pelo governo, então, ela tem o poder sobre a empresa muito, muito grande, tem que estar afinada ali com a Rita, presidência. deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Deixa eu fulanizar. As pessoas têm muito medo de fulanizar a discussão, e eu não tenho, eu acho importante fulanizar. A questão da ocupação das diretorias da Radiobras por parentes, cônjuges de dirigentes, ministros tal, do PT. Por exemplo, a diretora de redes sociais, se não me engano, eu posso esquecer o nome, mas ela é esposa do Marcola, que é o chefe de gabinete do presidente Lula. Como é o nome dela, gente? Esqueci agora. A diretora de programação, de grade, acho que esse é o nome, programação, é Antônia Pellegrino, que é mulher, esposa do Freixo, presidente da Embratur. A diretora de jornalismo, se não me engano, também é esposa de um dirigente do PT ou de alguém importante lá do Partido dos Trabalhadores. A ouvidora me parece que é a filha do Sigmaringa Seixas. Então, há um plantel, que eu acho que se expande para muitos outros cargos, de pessoas ligadas, literalmente, organicamente, ao Partido dos Trabalhadores. E eu te pergunto se isso acaba interditando a possibilidade de realmente profissionalizar a atuação da EBC hoje, sem falar, inclusive, do presidente da EBC, Jean Lima, se não estou enganado no nome dele, que veio do governo ibanês. Eu queria te perguntar assim, essa questão do nepotismo, das indicações familiares, da ocupação dos cargos mais importantes por familiares, esposas de dirigentes e ministros do PT, isso interdita a possibilidade de haver, de fato, uma mudança profissional na EBC? Mas, com certeza, você mesmo, a sua pergunta já é a resposta, né? Com certeza, isso é um problema, porque a EBC ela acaba, em algumas situações, até fechada a esse diálogo, porque nós vamos discutir com as pessoas a condição delas dentro da EBC. Então, isso com certeza, interdita o diálogo, sim, né? Há, inclusive, a necessidade de autoproteção, de autopreservação. Então,
eu estou falando de uma intenção da sociedade civil em olhar para essas coisas. Então, com certeza, isso é que preocupa muito preocupa muito o governo no momento em abrir as portas. Agora, é preciso dizer que foi criado um sistema substituto do Conselho Curador, foi criado, demorou um ano, depois, quando ele deveria já ser anunciado, o final do processo desse grupo de trabalho, houve as enchentes no Rio Grande do Sul, depois disso, aí teve um ministro interino, o Laércio, que conseguiu terminar esse trabalho, fazer um encerramento solene, e aí todo um processo de discussão de como seriam as eleições para esse conselho. Tudo isso foi feito. No final do ano passado, foram definidos os nomes. Então, não é um sistema com a mesma atribuição. Uma coisa que o governo não aceitou foi fazer isso em forma de decreto, uma coisa mais consolidada. Então, ficou dentro da EBC essa decisão de construir esse sistema, um sistema que juntava um comitê muito sem função lá, criado que o Temer colocou na lei, no lugar do... Travou. Travou. Não Travou na foi, beleza. pois é, deixa eu tirar ela aqui para ver se ela volta. Tô vendo aqui, tem alguns comentários, eu vou e perguntas, inclusive, para ela, viu, Essa gente? pergunta, viu, Jones? Jones, o Denilson, essa pergunta é fundamental, vou deixar já aqui para a gente fazer, porque não é essa, não, é outra dele que ele fez. Eu separei essa que você está falando, Denilson, essa daqui, né, ó. Por que desmontar a estatal será um plano neoliberal em não ter uma TV Não, pública? é Não outra. é essa? Qual a diferença da EBC militarizada? Eu vou colocar a Rita novamente aqui, voltou a internet dela. Essa aqui, ó, eu vou ter a tossir hoje. Vamos lá, Rita, desculpa, travou. Você estava falando da interdição, da questão da aproximação. Bom, nós estamos aguardando aí a instalação desses comitês, desse sistema. Ele não tem as mesmas atribuições, mas a sociedade civil, trabalhadores, todo mundo que se envolveu na eleição desse sistema está querendo tomar posse e fazer o diálogo. Ninguém vai mandar na EBC. O Conselho Curador tinha realmente deliberações vinculativas. Esse não vai ter, mas ele faria essa interlocução que nós estamos fazendo aqui com a sociedade, com todo o conhecimento, e levando também essas preocupações para dentro. Mas acho que vocês queriam passar uma pergunta, né, se eu não me engano. Ai, meu Deus do céu. Como eu citei o nome das outras diretoras, a diretora de jornalismo é Cidinha, Cida. Nossa, estou com a memória muito ruim. De jornalismo. E a diretoria de redes é a Nicole Briones, que já falaram, inclusive, que ela tem luz própria, que veio lá da época da campanha do Lula Livre, fazia as redes e tal, mas que é a esposa do chefe de gabinete, o Arcola. Uhum. Então, só para não ser injusto com os uns e com os outros. Eu te pergunto também, aproveito, Thalita, bota o sticker que mandaram. Eu conheço muitas pessoas na EBC que me procuram para poder olhar, ninguém dá notícia, ninguém dá voz, ajuda a gente, por isso até que eu chamei Rita Freire para falar com nós. Bota aquele sticker que eu te mandei da Cissa Guimarães. Esse é um sticker que eu achei muito engraçado que me mandaram, porque é o seguinte: a produtora da Cissa Guimarães, pode deixar ele um tempinho, a produtora da Cissa Guimarães tinha, no primeiro contrato dela, 2023 para 2024, um valor aproximado de R$900 mil, que dava 70 mil por mês para a produtora. Já foi assim considerado um escândalo, ninguém ganha isso, né? Que absurdo e tal. Esse montou um Sem Censura muito na vibe do video show, muito entretenimento, atores globais.
tudo muito. Né, eles cantam e decantam uma audiência que isso trouxe e tal. Se globalizou ali a estrutura, a história da Cissa Guimarães. É muito divertida, despojada, mas já levava 70 pau por mês. Saiu aí agora, quer dizer, me passaram um tempo atrás, eu coloquei no ar, 70, esses 900 mil foi para 7 milhões de reais. O próximo de 7 milhões de reais, que dá, em média, 450 mil reais por mês para a produtora Cissa Guimarães, para essa segunda temporada do Sem Censura. Aí eu te pergunto, justifica tanto dinheiro nessa estrutura? E, assim, esses contratos feitos na EBC não estão muito herméticos? Eles não abusam, por exemplo, do fato de não haver um conselho curador para discutir esse tipo de coisa, Rita? Mas absolutamente, com certeza. Eu acho que, assim, você remunerar um profissional que está no mercado, que não sei quanto que recebe no mercado privado, quanto uma Cissa Guimarães receberia no mercado privado, mas você remete a uma outra questão. Como é que estão os trabalhadores da IBC? Será que a IBC resolveu o problema anterior que ela tem, de que que o seu quadro de funcionários foi reduzido em 30% e que também há várias questões aí trabalhistas para serem resolvidas? Então, sempre que isso acontece, que se vê um contrato milionário, que eu não sei, a IBC ela não tem recurso sobrando. A verdade é que ela tem um orçamento em que 70%, 80% é custo, é pessoal, mais 20%, uma é pessoal, outra é custo, não sobra nada, então não está sobrando dinheiro para a IBC fazer um investimento. Nada contra a Cissa Guimarães, muito divertida, muito legal, Sem Censura é muito legal, mas a gente está falando da IBC como um todo, né? Onde é que está a prioridade? Num governo que fala, inclusive, de que é preciso inverter as prioridades, e de lá, infelizmente, temos que considerar a posição do governo, porque o dinheiro passa pelo seu caixa. Quando o dinheiro da IBC é retido, é uma decisão do governo que é retido para fazer caixa, para contabilidade, para prestação de contas, né, do déficit do governo, né? Então, esse dinheiro faz falta. Então, na verdade, eu acho que a IBC busca, com essas estrelas, com essa divulgação de índices de audiência, que, na verdade, não tem novidade aí, né? Não tem. A IBC é um vai e vem de audiência. Então, não Ela já tem foi a quarta, ela seria. foi a quarta, antes do governo Lula, ela chegou a ser a quarta, e agora é a quinta, Foi, né, em audiência do Brasil. exatamente. Ela é quinta, ela já foi quarta, acho que no governo do Bolsonaro mesmo, porque Bolsonaro. naquela época acho que ele pegou outro tipo de novela e também tinha muita intromissão ali, quer dizer, você não adianta você ter audiência, você ter estrelas, se você não tem comunicação pública. E é disso onde está o debate da própria comunicação do país, onde está o debate da regulação necessária das redes sociais que estão fazendo, estão mexendo com o imaginário da população de uma forma muito lesiva, né? Não as redes sociais, a moderação delas pelas corporações, a gente precisa ter esse debate não está acontecendo. Então, a EBC, ela realmente está sofrendo pela falta de utilizar, a sua própria inteligência, está ali, porque eu não estou dentro da EBC, né? Deve estar se aproveitando muita coisa, mas eu sinto pela frente, em defesa da EBC, que os trabalhadores se sentem não aproveitados, né? E não que eles queiram o lugar de uma artista, de uma estrela, mas em termos da própria condição do projeto mesmo, em termos de fazer coberturas que são importantes e que a IBC acaba dando notas, a TV Brasil, ela acaba dando notas do que é produzido na Agência Brasil, o jornalista da TV Brasil, ele é o mesmo que vai lá e está na TV Gov,
para a população não tem diferença. Então, onde é que nós estamos defendendo esse projeto, né? Eu acho que temos aí que fazer, esse debate que você está fazendo aqui, que você e Thalita estão fazendo, ele é fundamental para nós. Poderia estar sendo feito dentro da própria EBC, se a EBC fosse corajosa para discutir seu próprio projeto, né? Nós já tivemos no passado, tinha o programa do Lalo, o Lalo discutia de forma crítica e passava na TV Brasil, né? Então, nós perdemos muito da ousadia. Hoje a gente não tem ousadia, tem uma preocupação excessiva com o mercado. Então, acho que as pessoas que vêm do mercado, elas têm essa formação. Então, o que vamos esperar, né? E o jornalismo está carecendo de pessoal, de mais de ampliação da pauta. Eu vi um debate esses dias sobre o jornalismo internacional da IBC. A IBC já teve uma TV Brasil internacional, não é? Hoje, nós precisamos discutir, inclusive, como se dá a cobertura do que está acontecendo na guerra sobre Gaza, de Israel, nos ataques. Tinha que ser um pouco mais ousada, menos release, não é? Eu acho que a gente vive um problema de depender muito de release. Os jornalistas da IBC eles têm muito amor por ela, porque senão não estariam nessa frente em defesa da IBC, e estão, né? E eu sinto pena de que isso não seja devidamente aproveitado. Acho que talvez não tenha caído a ficha ainda do governo, além do uso que pode se fazer para colocar pessoas para cargos, para colocar estrela, para comprar alguma coisa que tem audiência. A EBC, a missão dela é contribuir para a consciência crítica das pessoas. E aí é que onde está isso, né? Eu acho que era a oportunidade que nós tínhamos nesse governo, todo mundo estava preparado e esperando por isso, era cumprir esse papel. Vamos incidir nesse cenário de ataque à democracia, vamos incidir nesse cenário de fake news, vamos discutir, não é discutir não é partidarizar o debate, é fazer um debate com a sociedade, com todo mundo. Enfim, a mídia ela pode ter um papel Rita, falar em fundamental, mídia, né? deixa eu te interromper para te perguntar uma coisa. Você tem tido espaço, vocês que fazem essa luta dentro da EBC, tem tido espaço na mídia tradicional para debater esse assunto, e mesmo na mídia progressista? Eu acho que a mídia progressista acompanha um pouco, repercute um pouquinho as pautas que são provocadas pela Frente em Defesa da IBC. Mas, na verdade, para contar o que está acontecendo lá dentro, a gente depende muito até daquele espaço, a ouvidoria cidadã da IBC, para poder estar documentando. E aí eu já ouvi queixas sobre, né, enquanto nós estávamos no grupo de trabalho, queixas do governo sobre o papel daquela ouvidoria cidadã da IBC, que expunha muito, enfim. Mas é lá que a gente discute. Agora, nós precisamos de mais debates como este. Precisamos, com certeza. Acho que agora na grande mídia, não. A EBC, ela nunca foi assunto da grande mídia, a não ser nos momentos em que ela tem um pouco mais de autonomia. Ela preocupa quando ela deixa de ser, de parecer uma mídia controlada. Então, quando ela está muito de bem com o governo, seja com Lula, seja com Bolsonaro, ela não é assunto, ela não preocupa. Ela preocupa quando o projeto de comunicação pública, que no Brasil ele foi engolfado, né? Ele virou, acho que todo mundo que é mídia privada percebe isso, né? Que
o esforço de monopólio encampa até o que seria um papel da comunicação pública, muitas vezes de prestação de serviços, enfim. Mas não, esse espaço ele não existe quando está tudo muito certinho com o governo. Eu acho que nesse momento não está havendo. Nós estamos cobrando a participação social, mas a grande mídia não está nem um pouco interessada. E, olha, a participação social seria uma fiscalização em nome de todo mundo, né? E uma contribuição também para o projeto não se perder. Tá bom, então, Rita, olha, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua coragem. E eu vou pedir, é isso que eu ia falar, eu vou pedir para a Thalita ler as coisas e a gente em seguida vai encerrar a entrevista, porque a gente já está encaminhando para o programa Cultura Brasileira, que é comandado pela nossa querida Thalita Sotero. Vamos lá. Olha só, Nona Menal aqui diz o seguinte, Rita: funcionários da EBC nunca tiveram planos de carreira. Na verdade, ele fez um comentário, mas é uma pergunta mesmo, é uma dúvida aqui que depois ele complementa, na verdade, questionando, né? Não esquece de falar da situação dos funcionários que até hoje nunca tiveram plano de cargos Desculpa, e deixa a Rita salários. falar logo sobre isso, Rita. É um fato isso? Não tem, é um problema isso? Faz tempo que os trabalhadores tentam negociar esse plano de cargos e carreiras, já foi prometido várias vezes pelo governo, então eu não estou dentro da EBC, mas ainda não se resolveu. E aqui, tem uma outra pergunta também, não sei necessariamente, né, se é se a Rita teria essa resposta, mas ela o Denilson pergunta: "Por que desmontaram a estatal EBC? Ou será um plano neoliberal em não ter uma TV pública?" Bom, sempre nós temos aí a influência do pensamento liberal, neoliberal, sobre o neoliberal, né, sobre comunicação pública, quando ela interfere numa coisa que deveria ser negócio do mercado. É por isso, é o desmonte do projeto. A EBC está aí, ela está lá com a sua audiência, está com as suas novelas, está funcionando, tem seus programas, tem astros, estrelas, mas é o projeto que que foi desmontado e que ainda não foi recuperado. Eu só queria falar, como a gente fulanizou, acho que você falou em Rocha aí no nome da Maíra, e eu, né, numa indelicadeza, me confundi ali, né? Mas o nome dela é Maíra Bittencourt, ela estava coordenando esse grupo de trabalho aí de recondução de alguma participação social para a EBC, na época em que era diretora-geral. Só para não ficar muito indelicada com ela nessa entrevista. É isso, esses foram os comentários e perguntas. Ok, eu queria agradecer a vocês por o Então, convite. Eu espero ter contribuído aí para esclarecer o que está acontecendo com a EBC e fico aí à disposição, mas olha, tanto na frente em defesa da EBC quanto nos comitês que tem nomes de todo mundo, só precisam ser instalados, então tem bastante, eu acho que tem gente para fazer esse debate e eu espero ver todo mundo passando por aqui Rita, em momentos mais antes de me despedir de animados. você, eu queria só. Olha, existe a ouvidoria da EBC, mas que é formal, é ocupada por uma. Desculpa, uma filha do deputado Sigmarinha, que já morreu. E tem a ouvidoria cidadã, que é me corrija se eu estiver errado, que é uma iniciativa da Frente de Defesa da EBC, não é isso? A ouvidoria cidadã? Então, como é que as pessoas acessam essa ouvidoria para ter as notícias que vocês produzem lá? Qual é o canal que a gente faz isso? Ouvidoria Cidadã EBC, deixa eu ver aqui, só para passar o link certo. Isso, a gente passar o link aqui direitinho, tá? Ouvidoria Cidadã EBC, arroba, é isso ou é .com? Cidadã EBC, não é .com, né? Acho que é .org, só um instantinho, net.
Eu já estou pegando aqui, porque eu estava com ela aberta agora há pouco, né? Sabe lá o que vocês iam me perguntar? A Tá certo. ouvidoria cidadã da Eu EBC é acho uma que fonte achei, para nós. Rita. É, Eu acho que achei, ó, vê se é essa daqui, ouvidoriacidadãebc.org. isso, exatamente. Exatamente. Ali, Ouvidoria Cidadá, né? Não tem, Não não é tem? cidadã, é cidada EBC, EBC. ebc.org. Então, Isso, lá vocês isso. entram e tem essas informações todas que não saem formalmente. Enfim, é um grupo independente que faz as denúncias e as críticas necessárias para a EBC, tá e bom? Então, Rita, muito obrigado pela sua presença, viu? tá, acho que tem ali um e-mail também, as pessoas podem se comunicar com a ouvidoria cidadã também sobre a EBC, fazer perguntas, enfim. Tá bom? Acho que vale a Tá bom, pena. Rita. Há um esforço de manter atualizada com as questões que estão em discussão, que sempre que há uma pressão sobre a EBC ou sobre o governo por algum problema, ali a ouvidoria faz questão de registrar. E algumas coisas boas também, né? Algumas premiações, alguns trabalhos extraordinários aí das equipes, tá bom? Rita, obrigado, viu? Um beijo grande para você. Tchau, Obrigada, Tchau, tchau. obrigada Rita. pelo Até a convite. próxima. Tchau.